que eu não ia voltar no lugar onde ela morava, né? Eu falei que não ia porque não conseguiria entrar na casa dela e não ver. Só que aí a gente teve que ir lá, né? Aí a gente foi para casa do irmão da minha mãe, meu tio, que mora lá perto. E quando eu estava lá, quando eu pensava que ia entrar na casa da minha avó e não ia ver ela, eu atacava uma dor de cabeça. Eu tomava todo o remédio que falava toma que é bom, eu tomava, essa dor de cabeça não passava. Eu sofri muito com essa dor de cabeça, né? Daí dessa dor de cabeça veio me juntar a depressão, que eu já tinha tido uma vez, só que dessa vez ela pegou mais forte ainda. Eu coloquei na minha cabeça que se eu me matasse, minha família ia parar de sofrer e eu ia sair de sofrimento. Até que algo do inimigo, né, tomou posse do meu corpo, me dando força para me suicidar, coisa que eu tentei várias vezes, mas Deus sabe o que faz, né? Eu comecei a tomar remédio para me matar. Eu só andava dopada, tomava um monte de remédio. Quando minha mãe, meu pai, meu marido iam me achar, eu estava desmaiada pelos cantos, até minha filha chorava demais quando me via assim. Só que na verdade nem era, eu não pensava, né? Porque quando a pessoa está assim, a gente não pensa em ninguém, a gente só faz ali o que o inimigo manda. E quando eu fiquei assim, eu comecei a ouvir vozes, né? Eu ouvia vozes falando para mim se matar, que eu não tinha motivo para estar aqui, um monte de coisa ruim, né, que eu ouvia. Aí foi a primeira vez que eu saí, peguei uma faca na casa da minha mãe e fui para a casa do meu avô, que lá é abandonado, quem conhece sabe, que não abandonado não mora ninguém. Tem a casa dele lá, que ele mora com meu pai, que ele não enxerga, e na casa dele não mora ninguém. Meu pai e meu marido estavam para a roça, eu fiquei minha mãe e minha filha em casa. Quando eles saíram, começou, né, aquelas vozes falando que era para mim pegar a faca e se matar, que eu não tinha motivo para estar aqui. E foi isso que eu fiz, eu peguei a faca e saí. Nisso, quando eu saí, que eu entrei na casa, eu olhei todos os cantos da casa para ver se não tinha nada. Eu fiquei meio com medo, aí fui olhar, não tinha. Saí na porta do fundo e eu ouvi meu pai e meu marido conversando na roça, que é perto. Quando demorou um pouco, eu ouvi a mãe chorando, gritando o pai que eu tinha saído e estava com a faca. Nessa hora que eles falaram assim, que eu ouvi o desespero da mãe, eu ainda até tentei, né? A gente tenta, mas não consegue. Aí foi nessa hora que eu ouvi a voz, vai, entra no quarto que é agora, antes que alguém chegue. Eu entrei. Só que quando eu entrei no quarto, que eu sentei, que eu coloquei a faca no meu pescoço, eu desmaiei. Daí eu não lembro mais de nada. Eu só lembro quando eu acordei, que estava todo mundo comigo chorando. E eu continuei, né? Não desisti. Acho que era o que estavam falando, era o que eu estava querendo fazer, que eu botei na minha cabeça que eu tinha que se matar para minha família parar de sofrer. E eu tinha para mim que eu também ia sair do sofrimento e ia morar com minha avó. Aí eu tomei um monte de remédio. Eu comecei a tomar remédio dia 27 de setembro. Eu vim trazer meu pai para tomar a segunda dose da vacina. Daí eu comprava os remédios, pegava no hospital, comprava nas farmácias. A gente dava um jeito, né? Quando a gente consegue de todo jeito. Daí passou uns dias, tinha um povo meu lá em casa, né? Meu tio, minha tia estavam lá com nós. E como eu estava com minha depressão ainda muito atacada, e eu não falava para minha família o que eu estava sentindo, né? Eles me levavam para São Raimundo sempre que eu atacava a crise, eles me levavam, mas eles não sabiam o que eu tinha, eles não sabiam qual era o meu problema, porque eu não falava. Eu não falei para eles que eu estava tomando remédio. E nesse dia que eles estavam lá em casa, eu comecei a me irritar com as vozes deles, né? Quando eles estavam conversando, ali para mim já martelou minha cabeça. Aí já comecei, eu sempre ouvia as vozes, eu não conseguia dormir. Quando eu deitava, era ouvindo aquelas vozes, era vendo coisas dentro do quarto. Eu via tudo que era ruim, eu via dentro do quarto que eu dormia. Aí nesse dia, novamente, foi quando eu tentei me matar de novo. Que quando eu saí de lá, eu estava no quarto, né? Aí eu ouvi aquela voz: o facão está em tal lugar, vai, pega e corre pela roça que ninguém te vê. Aí eu fui de novo. Só que Deus sempre colocando a mão no meio. Ainda hoje tem uma mancha, a marca no meu estômago, que eu tentando me matar, mas Deus sempre deu o jeito. Só que eu não desisti de tomar os remédios. Mesmo eu tentando se matar assim, eu não consegui, mas eu não desisti de tomar os remédios, eu continuei. Teve um dia que eu tinha tomado um monte de remédio. Eu tomava os remédios, aí escondi os outros para tomar depois, quando aquele acabasse o efeito.
Aí a última vez que eu tomei o remédio, eu sempre, quando eu tomava, eu dormia, né? Eu ficava dopada, eu apagava, não via nada. Só desmanhava e a mãe levava eu para São Raimundo. Quando eu acordava, eu estava lá. Tinha vez que eu não sabia nem onde estava, não sabia de nada. Aí a última vez que eu tomei os remédios, que eu esqueci embaixo do travesseiro, eu não dormi no quarto só, porque eu tinha muito medo. Meu marido saiu e a mãe dormiu no quarto comigo. Aí eu esqueci dos remédios no meu travesseiro, embaixo do meu travesseiro. E como pra gente ver como é de Deus, minha filha quem achou, eu fui falar pra mãe que eu estava tomando remédio escondido. Daí pra cá eu não tomei mais. Só que eu fiquei muito mal, o meu destino era só de se matar. Se essa criança não tivesse achado esses remédios, eu acho que eu não estaria mais aqui, porque eu estava no meu limite, eu estava fraca, eu não tinha mais força para nada. O meu destino era só tomar remédio todo dia, eu tomava um monte de remédio para me ficar dopada, para mim não ver nada. Daí a gente, né, teve que ir em Teresina para ver o que eu tinha. Mas quando eu fui para Teresina, minha família já sabia que eu estava assim. Eu conversei com minha família, eu falei o motivo pelo qual eu tinha ficado assim. A gente foi para Teresina, acabou que a gente descobriu que eu tinha outras doenças, além da depressão, estou com outros problemas, eu estou na luta aí para dar certo, mas Deus vai me ajudar assim como Ele me ajudou. E quando eu aceitei Jesus, eu não dormia antes, eu não conseguia dormir, eu via coisas, eu via vozes. E quando eu aceitei aqui, mesmo quando eu estava aqui sentada, que tinha uma hora na minha cabeça, eu não me lembro quem era, e eu tentei correr, né? A irmã Lúcia me parou na porta e me deu força. Eu tenho muito que agradecer a ela e o irmão, porque acho que primeiro minha família, teve a Ceci também, a irmã Ceci que me estendeu a mão. Mas quem me puxou mesmo do fundo, onde eu estava, que eu não ia ter força, foi o irmão, e a irmã Lúcia foi quem me tiraram ali do fundo, onde eu vi que eu não tinha mais jeito, porque eu já estava fraca, né? Eu não tinha mais saúde, eu já tinha, os remédios acho que já tinham tomado conta de mim, que eu estava no meu limite. Se eu não tivesse parado de tomar um remédio, acho que eu teria morrido. E quando eu estava no hospital, mesmo antes de eu aceitar Jesus, quando eu estava muito mal, e lá não tinha vaga para me deitar na cama, eu estava numa cadeira. E eu pedindo ali, me prometendo, né, que não ia tomar mais esses remédios. Eu vi o irmão orando em mim, eu vi o irmão na minha frente orando em mim. E quando eu aceitei, eu passei umas duas noites ruins, era tribulação, era tanta coisa ruim. E eu com medo, né, já tinha passado outras vezes e estava com muito medo. Só que na terceira noite graças a Deus me deu força, que quando eu ouvi essas vozes falando coisa comigo, para me levantar, para me se matar, esse tipo de coisa, que ficavam falando que na minha casa, lá na cozinha, tem uma corda pendurada, e na terceira noite eu ouvi a voz mandando eu me pendurar na corda, para quando o povo acordasse eu já estar morta, que ninguém ia ver. Nesse dia, quando eu comecei a ouvir essas vozes, eu fiquei com muito medo, mas quando o medo apertou, que eu não sabia o que fazer, de novo eu ouvi a voz do irmão e da irmã. Aí era com que eu tinha força, eu conseguia. Foi onde eu tirei força para conseguir. Eu ouvi eles dois orando por mim. Aleluia. Aí aquilo parece que me deu força, né? Era como se eles estivessem ali comigo. Porque era uma tribulação tão horrível que parece que a pessoa estava deitada perto de mim, me falando o que era para me levantar e fazer. Só que a partir desse dia que eu ouvi o irmão mais a irmã orando por mim, lá, eu estava lá em casa, e de lá para cá eu não tive mais essas coisas. Eu não vou dizer que eu estou bem ainda, porque eu não estou muito bem ainda, né? Eu descobri outros problemas, mas estou na luta e vou ficar bem. E é isso, é um pouquinho da minha vida, do que eu passei, né? Não estou bem ainda, mas graças a Deus da depressão eu me sinto que eu superei. Glória a Deus. Não tenho mais do que eu tinha. Aleluia. Né? Porque quando eu comecei a ver que todo mundo via o jeito que eu era, eu andava triste, eu não tinha motivo para viver. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Pelo menos da depressão, Deus me libertou. Assim como Ele vai me libertar das outras doenças que eu estou. Em nome de Jesus, Pai.